A ressurreição da filha de Jairo. Lucas, capítulo 8, a partir do 49, diz assim a palavra do Senhor. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Glória a Deus. Queridos, é bem provável que na sua vida, ou até mesmo durante essa semana, você tenha passado por momentos difíceis, momentos de desespero, por situações que te levaram a angústias profundas, a aflições profundas, sem saber, ao menos, como resolvê-las. A vida que vivemos aqui, terrena, ela nos proporciona muitas vezes situações de grande desespero e de grande tristeza. O texto que nós lemos, a partir do verso 49, capítulo 8 de Lucas, ele nos mostra literalmente um pai desesperado para ver Jesus. E o verso 41 nos informa que ele se prostrou aos pés do Senhor. Isso mostra para nós, ele sendo um chefe na sinagoga, aquele que coordenava os cultos, aquele que era o responsável pela adoração na sinagoga, o orgulho dele cai por terra. Eu fico imaginando aquelas pessoas olhando para ele, sendo o chefe da sinagoga, se prostrando aos pés daquele, só aquele, Senhor Jesus, que podia fazer algo pela sua filha. Jesus ainda diz a ele, no verso 50 que nós lemos, a Jairo, ao pai, Jairo: não temas, crê somente. Ela não está morta, ela apenas está dormindo. Ele não pôde ter todos lá, mas é importante que ele tenha alguns deles lá, ou seja, os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que foram escolhidos pelo Senhor para estar naquele momento ali. E no verso 49, eu fico imaginando a notícia que um dos seus amigos provavelmente chega a Jairo e fala assim: não incomodes mais o mestre. E o verso 49 nos informa sobre isso. Eu fico imaginando como Jairo se sentiu. Deixa o mestre seguir o seu caminho. Não incomode mais o mestre. Então Jesus entra ali naquela casa com Pedro, Tiago e João. O pai da menina, Jairo, a mãe da menina, e se depara com aquele cenário de choro, de pranto, de tristeza, mulheres que eram contratadas até para ali, chorar, prantear, chorar e derramar suas lágrimas. E Jesus então se depara com aquela tristeza, com aquele ato de desespero, e ele acalma aquelas pessoas. Ela não está morta, apenas dorme.
E o texto nos diz que eles começam a rir. Como Sara, né? Queridos, a fé, ela ri das impossibilidades para o Senhor. Pode ser impossível para você, pode ser impossível para mim. Mas para o Senhor tudo é possível. Por mais que você não concorde com a resposta que Ele dá. Pode ser ou não. Mas o Senhor sabe melhor para você. E as pessoas começam a rir, a zombar da cara do mestre, daquilo que ele dissera. Não choreis, mas ela está morta. Assim, no verso 55, o texto nos informa que o espírito voltou àquela menina. E prova disso que aquela menina começa a se alimentar. Jesus diz, dá de comer para ela. E ela realmente ressuscitou, seu espírito voltou. E não ficamos surpresos que, pela primeira metade do verso 56, que seus pais ficaram maravilhados. Sem dúvida, mas podemos ficar surpresos também pela segunda metade do verso 56. E ele lhes mandou que lhe dessem e dissessem o que havia acontecido. Ou seja, não contem aos outros o que aconteceu aqui, porque ainda não era chegada a hora. E o que nos chama a atenção é bem oposto do que a maioria de nós esperaria. De fato, você pode se lembrar, e nós podemos nos lembrar, da última vez que Jesus disse, antes ao endemoniado, ainda aqui no capítulo 48, quando Jesus cura o endemoniado, na cidade de Gadara, os Gerazenos, ele diz, para dizer a todos as grandes coisas que Deus havia feito. Jesus diz ao endemoniado curado, vai e diz às pessoas o que aconteceu com você. Agora Jesus está dizendo, vai e diz às pessoas, e não diz às pessoas o que aconteceu aqui, mas aí, aqui fica uma situação complicada. Jesus uma hora diz para o endemoniado espalhar a notícia, e essa família ele diz para não espalhar a notícia. Mas por que isso? Lá ele diz ao homem para ir contar a todos, mas aqui nesse texto ele diz aos pais para não contar a ninguém. Quando Jesus esteve do outro lado do mar da Galileia, do outro lado, ele esteve em grande parte em território gentio. Ele não estava em território judeu. E lá no território gentio, quando ele cura o endemoniado, ele, sem medo de ninguém compreender de forma equivocada seu papel como Messias. Mas aqui, do lado oeste da Galileia, no território em grande parte judeu, havia um número de pessoas esperando que o Messias fosse mais um salvador político do que um salvador sofredor, como nos mostra e nos prova Isaías 53, o servo sofredor. Os judeus esperavam mais um salvador político, que ia terminar com o jugo romano. Eles não entenderiam e eles não estavam prontos ainda para morrer na cruz, porque ainda não era a hora. Ele então fala aos pais, para não contar a ninguém, porque ele estava em território judeu, o que havia acontecido. Queridos, nós precisamente, certamente, nós percebemos nesse texto que e o que está acontecendo aqui, e nós vemos isso com a mulher do fluxo de sangue, ainda no capítulo 8, com o endemoniado Gerazeno, ainda no capítulo 8, e com a história da filha de Jairo. Nós percebemos quando o desespero encontra a Cristo, o impossível, ele torna-se possível. O impossível torna-se possível.
O verso 49 e 50 nos informa sobre isso. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Quando o desespero, ele encontra Cristo, o que era impossível para Jairo, para aquela família, para a mãe, para a menina, torna-se possível. Jairo tinha acabado de ouvir a notícia que a sua filha já estava morta. E nós aqui nos lembramos o que o mensageiro, quando chega a Jairo, disse: sua filha já está morta, cara. Desiste. Não incomodes mais o mestre. E Jesus fala a Jairo: não temas. Ou seja, eu sou o Senhor. Eu sou soberano. Tudo está no meu controle. Tudo está sob o meu controle. Aí nós ficamos imaginando aquela gama de emoções. Jairo recebendo essa notícia. E chega um amigo dele, provavelmente da sinagoga, e diz: não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. Como ele deve ter se sentido aflito. Mas Jesus diz: não temas, crê somente. E Jairo, mesmo sendo chefe da sinagoga, coloca sua fé em prática e crê no Senhor. Acredita no que o Senhor está falando, está dizendo, o que o Senhor Jesus confirma. Nós sabemos disso porque ele continua caminhando com o Mestre. Imagine agora o que está passando na cabeça de Jairo, desse pai, desesperado. Você, pai, muitas das vezes deve ter passado por situações difíceis com sua filha. Ou com o filho teu, ou com a filha. Momento de desespero, e o Senhor Jesus diz: não temas, crê somente, acredite em mim, tudo está sob o meu controle. Um amigo de confiança, então chega para Jairo e dá essa notícia. Aqui, nesses 2 versos, 49 e 50, uma encorajadora mensagem de vida para nós. Crer em Cristo, queridos, é seguir em frente, como Jairo fez. Crer em Cristo é seguir em frente, sem saber todas as respostas dele. Crer em Cristo é seguir em frente, mesmo sem saber todas as respostas dele. Nós não insistimos em ter um mapa de nosso Senhor para todas as coisas. Nós não insistimos em que Ele nos dê todos os detalhes. Nós apenas confiamos nele, acreditamos nele, cremos nele. Cremos que Ele é o nosso Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. O Deus que sempre faz o que é correto e nunca falha em atender as suas necessidades. E nos lembramos então da história da redenção. Nos lembramos da história da redenção. Nos lembramos da história da redenção, que sempre foi assim, quando parecia que tudo estava perdido. Por causa dos nossos delitos e pecados. Os crentes, eles punham sua confiança em Deus. Nós vemos assim, na história de Abraão, na história de Davi, de Josafá, na história de Moisés e muitos outros homens. Nos lembramos da história da redenção, quando tudo parecia perdido. Tudo parecia perdido. Quando a necessidade se fazia mais urgente, em Abraão, Davi e outros, o socorro do Senhor estava perto. Queridos, quando o desespero, ele encontra a Cristo, a morte, o luto, não tem a última palavra. Versos 52 e 53.
E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Aqui está uma cena de confusão que se apresenta a Jesus e seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Assim que eles entram na casa de Jairo, do chefe da sinagoga, Mateus 9, que também está relatado, a ressurreição da filha de Lázaro, 23, menciona a multidão ruidosa que estava ali chorando, pranteando. Marcos e Lucas mencionam o ruído ou tumulto, os prantos ou gritos de lamento. E ali estava Jesus e seus discípulos. Chegam naquele local, as pessoas pranteando, chorando, se lamentando. Era uma multidão completamente em desordem. Desordem. Pois que, segundo o costume dos judeus, o sepultamento ele se realizava logo depois da morte. E esta era a única oportunidade que o povo e as carpideiras profissionais, como as mulheres eram chamadas, e isso está registrado lá em Jeremias, capítulo 9, versos 17 e 18. Elas tentavam tirar o máximo de proveito, talvez, ainda mais pelo fato de ali estar presente o oficial da sinagoga. Elas aproveitavam aquela situação. Então aqui havia pranto e lamento, queixas e gemidos em sua expressão máxima. Havia gritos, sem qualquer tentativa de restrição. Jesus disse aos que provocavam alvoroço que parassem de chorar, de prantear, porque a menina não estava morta. Ela apenas estava dormindo. E aquele choro forçado das carpideiras era um choro insincero, sem verdade, como o versículo 53 nos mostra isso, e demonstra isso para a gente. E aquela não era ocasião para lamentos, para choro, mas aquela era ocasião para júbilo, para alegria. Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, o futuro, ele não é incerto para nós, queridos. A morte, ela não tem a última palavra. Porque Jesus ressuscitou, o futuro não é incerto para nós. O futuro não era incerto para aquela menina. Não precisamos viver como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não acreditam, porque Ele venceu a morte. Podemos erguer nosso brado de vitória. Ou seja, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, porque Jesus ele abriu o túmulo de dentro para fora. Morrer para o cristão, então, não é um desastre. Não é um desastre, mas é uma vitória. E nem uma derrota. Mas morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aqueles que morrem em Cristo são bem-aventurados. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque Jesus está vivo. As lágrimas do luto, como o texto nos mostra, podem ser estancadas e encontrar consolo no Senhor. A morte, ela não tem a última palavra. Não nos despedimos dos nossos amigos, dos nossos entes queridos que partem no Senhor e para o Senhor.
mas nós damos um esperançoso até breve, até logo. Queridos, quando o desespero ele encontra Cristo, há ressurreição e plena alegria. 54 a 56. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Com desespero ele encontra Cristo, a ressurreição em plena alegria. Jesus expulsara da casa aquelas pessoas que estavam chorando, se lamentando, e que passaram a zombar do Mestre. Em seguida, Jesus ele entra na sala onde a menina morta jazia. Nessa sala só estavam Pedro, Tiago e João, a menina, Jairo e sua mãe. Entretanto, o Mestre, queridos, faz ainda melhor. Pois com autoridade, pois com poder, com ternura, ele a toma pela mão. E enquanto faz isso, diz: minha filha, levanta-se. Ante a palavra de Jesus, a morte, ela imediatamente devolveu sua presa. O espírito da menina regressa. Tão plena foi a restauração à vida que ela se pôs a caminhar com o Senhor. E isso nos informa o Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 42. Jesus então mostra compaixão por aquela menina, por aquela família. Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança, dos que vivem no desespero. Ele mostrou isso ao homem que não podia ser dominado, um homem endemoniado. Ele mostrou isso à mulher do fluxo de sangue que sofrera 12 anos. Isso também está relatado no capítulo 8 de Lucas. Ele mostrou isso ao pai, a quem foi dito que não mais podia ser ajudado, Jairo. Jesus é aquele que pode dar esperança a você, a mim. E eles ficam maravilhados, atônitos. O Senhor Jesus, queridos, Ele teve compaixão de nós também. A vida, ela é a proposta central de Jesus. A Bíblia diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele veio para trazer vida. Vida eterna, vida abundante. Sua vida em nós são fluidos rios de água viva. E é interessante que nós nos lembramos aqui de Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aqui estamos nós, a igreja do Senhor, dos que estavam mortos, mas que ressuscitam e ressuscitarão. Estávamos gelados, frios, como morto, entregues, obrigados a pecar. A igreja do Senhor é o lugar dos mortos, mas que ressuscitam. E aqui estamos nós. Ele veio trazer vida. Éramos pessoas insensíveis. Não reagíamos ao chamado de Deus. Não ouvíamos a palavra de Deus. Não víamos o amor de Deus. Antes éramos pessoas sem fome espiritual pelas coisas de Deus. Porque estávamos mortos, não tínhamos apetites pelas coisas de Deus. Antes estávamos gelados, nos corrompendo, até que a vida de Jesus, o novo nascimento, a regeneração, a conversão, o Espírito Santo, nos converte, limpa nossa alma, nossa mente, nosso coração, nascemos de novo. Agora estamos vivos,
vivos. Mortos sim para o pecado, crucificados sim para o mundo, para as coisas do mundo, mas vivos para Deus, queridos. Deus, Ele fez o homem do pó, mas soprou em suas narinas, não é isso? E deu um fôlego de vida, e Ele passou a ser alma vivente. O pecado nos levou à morte, mas Cristo, por amor a nós, morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação e nos deu a vida eterna. Nós ressuscitamos com Ele, e com Ele estamos assentados nas regiões celestes, acima de todo principado, acima de toda potestade. Fomos salvos então pela graça, mediante fé, para as boas obras. Portanto, queridos, a morte perdeu seu poder sobre nós, que estamos em Cristo. Amados, fiquem tranquilos. O Senhor é a nossa esperança. Por quê? Porque quando você passar por alguma situação de desespero, como esse pai passou, como o endemoniado estava passando, como a mulher do fluxo de sangue estava passando, situações que nos levará até mesmo, bem provável, ao desespero, como aconteceu com estes, mas que façamos como Jairo fez, nos prostremos aos pés daquele que pode fazer todas as coisas por você. Queridos, quando o desespero ele encontra a Cristo, o impossível torna-se possível. Quando o desespero ele encontra a Cristo, a morte, ela não tem a última vez, a última palavra. Quando o desespero ele encontra a Cristo, a ressurreição e a alegria plena no Senhor. Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé, vamos orar.